Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos obras póstumas, que são pequenos estudos que com certeza fariam parte de novas obras fundamentais da doutrina espírita, mas que não deu tempo porque o nosso querido Kardec, olha ele aqui, o Kardecinho, acabou desencarnando antes por excesso de trabalho, né? Ele deve ter ficado muito frustrado, creio eu. Mas, conforme foi combinado com a diretoria, né, da Sociedade de Estudos Parisienses, eles publicaram depois, reuniram neste Obras Póstumas. Hoje nós vamos conhecer um outro texto chamado As Aristocracias. O que será que são aristocratas? A gente sempre ouve falar, mas não sabe direito. Então hoje nós vamos entender. Aristocracia vem do grego aristos, o melhor, e kratos, poder. Aristocracia, pois, em sua acepção literal, significa poder dos melhores. Há-se de convir em que o sentido primitivo tem sido por vezes singularmente deturpado, mas vejamos que influência o espiritismo pode exercer na sua aplicação. Para esse efeito, tomemos as coisas no ponto de partida e acompanhemo-las através das idades, a fim de deduzirmos daí o que acontecerá mais tarde. Em nenhum tempo, nem no seio de nenhum povo, os homens, em sociedade, hão podido prescindir de chefes, com estes deparamos nas tribos mais selvagens. Decorre isto de que, em razão da diversidade das aptidões e dos caracteres inerentes à espécie humana, há por toda parte homens incapazes, que precisam ser dirigidos, homens fracos que reclamam proteção, paixões que exigem repressão. Daí a necessidade imperiosa de uma autoridade. É sabido que, nas sociedades primitivas, essa autoridade foi conferida aos chefes de família, aos antigos, aos anciãos, numa palavra, aos patriarcas. Essa é a primeira de todas as aristocracias, tornando-se numerosas as sociedades. A autoridade patriarcal veio a ficar impotente em certas circunstâncias. As querelas entre povoações vizinhas deram lugar a combates, fez-se mister, para dirigi-las, não mais os velhos, porém homens fortes, vigorosos e inteligentes, daí os chefes militares. Vitoriosos, estes chefes foram investidos da autoridade, esperando seus comandados que com a valentia deles estariam garantidos contra os ataques dos inimigos. Muitos, abusando da posição a que tinham sido elevados, se apossavam dela por si mesmos. Depois, os vencedores passaram a impor-se aos vencidos, ou os reduziram à escravidão. Daí a autoridade da força bruta, que foi a segunda aristocracia. Então a primeira aristocracia, né, poder dos melhores, vem dos chefes de família. O segundo, né, a segunda aristocracia vem a autoridade da força bruta, ou seja, dos fortes que mandavam, já que segundo o texto, o ser humano sempre precisou de alguém mandando, porque sempre tem gente que precisa obedecer, senão vira uma bagunça. Enfim, só lembrando que ao contrário disso, nos mundos felizes, por exemplo, não há mais a questão de um manda, o outro obedece, chefes, etc. Isso não existe mais, né? Reina um outro regime, digamos assim, nos mundos felizes, que ninguém é subordinado a absolutamente ninguém, porque todo mundo tem um tamanho amor e tamanha responsabilidade que faz as coisas sem precisar seguir ordens ou leis de absolutamente nada. Pensou que legal? Isso é muito legal. Vai ser muito bom. Mas vamos continuar o texto. Os fortes, com os bens que possuíam, transmitiram muito naturalmente a seus filhos a autoridade de que desfrutavam, e os fracos, nada ousando dizer, se habituaram pouco a pouco a ter esses filhos por herdeiros dos direitos que os pais haviam conquistado e a considerá-los seus superiores. Veio assim a divisão da sociedade em duas classes, a dos superiores e a dos inferiores, a dos que mandam e a dos que obedecem.
Estabeleceu-se de tal modo a aristocracia do nascimento, que tão poderosa e preponderante se tornou, quanto a da força, visto que, se não tinha por si a força, como nos primeiros tempos em que importava fizesse cada um o sacrifício da sua pessoa, dispunha de uma força mercenária. Na posse de todo o poder, ela naturalmente se arrogou todos os privilégios. Para a conservação destes, era necessário lhes dessem o prestígio da legalidade. Ela então fez leis em seu próprio proveito, o que lhe era fácil, pois que ninguém mais as fazia. Como isto, entretanto, não bastasse, juntou aos privilégios o prestígio do direito divino, para torná-los respeitáveis e invioláveis, a fim de lhes assegurar o respeito das classes submetidas, que cada vez mais numerosas se faziam e mais difíceis de ser contidas, mesmo pela força. Um único meio havia, impedi-las de ver claro, isto é, conservá-las na ignorância. Se a classe superior houvesse podido manter a classe inferior sem se ocupar com coisa alguma, tê-la ia governado facilmente durante ainda longo tempo, mas, como a segunda fosse obrigada a trabalhar para viver, e trabalhar tanto mais quanto mais premida se achava, resultou que a necessidade de encontrar incessantemente novos recursos, de lutar contra uma concorrência invasora, de procurar novos mercados para os produtos, lhe desenvolveu a inteligência e fez com que as próprias causas, de que os da classe superior se serviam para trazê-la sujeita, a esclarecessem. Não se patenteia aí o dedo da providência. A classe submetida viu com clareza as coisas, viu a fraca consistência que lhe punham e, sentindo-se forte pelo número, aboliu os privilégios e proclamou a igualdade perante a lei. Este princípio, no seio de alguns povos, marcou o fim do reinado da aristocracia de nascimento, que passou a ser apenas nominal e honorífica, porquanto já não confere direitos legais. Você já entendeu o que está falando, né? A aristocracia de nascimento são os reis, rainhas e famílias reais, e que a gente teve aqui no Brasil até 1800, né? E que tem hoje, por exemplo, no Reino Unido, mas que são de enfeite, porque na verdade não mandam nada, quem manda é o parlamento, né? Um primeiro-ministro, é o povo que elege. O que aconteceu? A aristocracia, a segunda aristocracia pela força, e aí os filhos destes que conquistavam e que protegiam os seus, etc. e tal, e que mandavam, começaram a ter o direito de herdar essa aristocracia mesmo sem fazer nada. Muito bem. As pessoas que trabalhavam pela necessidade conseguiram se instruir, ficarem cada vez mais inteligentes e aboliram as aristocracias do mundo, né? O resultado é que hoje nós temos uma democracia que é o contrário, né? Diferente da aristocracia. E que bom, né? E que bom, você percebe que aí fala assim, não se patenteia aí o dedo da providência, ou seja, essa evolução natural do mundo se organizando, as pessoas se organizando, né? Lutando por igualdade perante a lei. O que é uma democracia? Exatamente, todos são iguais perante a lei. Lê lá a nossa Constituição, a Constituição cidadã, né? Que é muito humana, cheia de direitos humanos maravilhosos, cheia de princípios maravilhosos. Ainda a gente não consegue seguir tudo como país, mas que está lá, está. Né? E tem uns tontos retardados que querem transformar isso, jogar isso na lata do lixo e voltar à aristocracia, entende? Como isso é daninho, isso é horrível, não pode acontecer. Elevou-se então uma nova potência, a do dinheiro, porque com dinheiro se dispõe dos homens e das coisas. Era um sol nascente diante do qual todos se inclinaram, como outrora se curvaram diante de um brasão. O que não se concedia ao título, concedia-se à riqueza, e a riqueza teve igualmente os seus privilégios. Logo, porém, se aperceberam de que, para conseguir a riqueza, certa dose de inteligência era necessária, não sendo necessária muita para herdá-la, e de que os descendentes são quase sempre mais hábeis em a consumir do que em ganhá-la, de que os próprios meios de enriquecimento nem sempre são irreprocháveis, donde resultou ir o dinheiro perdendo pouco a pouco o seu prestígio moral e tender essa potência a ser substituída por outra, por uma aristocracia mais justa, a da inteligência, diante da qual todos podem curvar-se, sem se envilecerem, porque ela pertence tanto ao pobre quanto ao rico. E será a última? Será a mais alta expressão da humanidade civilizada? Não. Então, assim, depois, né, da aristocracia
pelo sangue azul ser derrubada, se formou uma aristocracia pelo dinheiro, né? Que a gente tem até hoje no mundo capitalista, materialista. Pelo dinheiro, que quem tem, compra todo mundo, faz os outros trabalharem para que a pessoa possa ganhar dinheiro em cima de um trabalho semi-escravo, né? Digamos assim, se enriquece absurdamente. E aí tem a aristocracia também da inteligência. E aí o texto, né, diz, será que é a última aristocracia? Não, não é a última, olha lá. A inteligência nem sempre constitui penhor de moralidade e o homem mais inteligente pode fazer péssimo uso de suas faculdades. Do outro lado, a moralidade, isolada, pode, muita vez, ser incapaz. A reunião dessas duas faculdades, inteligência e moralidade, é, pois, necessária a criar uma preponderância legítima, a que a massa se submeterá cegamente, porque ele inspirará plena confiança, pelas suas luzes e pela sua justiça. Será essa a última aristocracia, a que se apresentará como consequência, ou, antes, como sinal do advento do reinado do bem na terra. Ela se erguerá muito naturalmente pela força mesma das coisas. Quando os homens de tal categoria forem bastante numerosos para formarem uma maioria imponente, a massa lhes confiará seus interesses. Como vimos, todas as aristocracias tiveram sua razão de ser, nasceram do estado da humanidade, assim há de acontecer com o que se tornará uma necessidade. Todas preencheram ou preencherão seu tempo, conforme os países, porque nenhuma teve por base o princípio moral. Só este princípio pode constituir uma supremacia durável, porque terá animá-la sentimentos de justiça e caridade. A essa aristocracia chamaremos aristocracia intelecto-moral. Então, qual que é o caminho da humanidade? Aristocracia intelecto-moral. Aqueles que governarão têm alta inteligência e têm uma moral elevada. A gente tem duas coisas que caminham nem sempre juntas, que é a moral e a inteligência. Às vezes a gente dá saltos quânticos, por exemplo, com a inteligência, né? Inventamos tudo, tecnologia, etc, etc, cura de doenças e tal, mas a moral continua lá embaixo. Às vezes a gente tem um progresso da moral sem necessariamente progredir a inteligência. A melhor e a aristocracia ideal que a gente vai chegar, de pessoas comandando, né, os países no planeta, a aristocracia intelecto-moral. E a gente vê sinais de muitas pessoas no nosso meio que possuem essa aristocracia intelecto-moral, que percebam, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com sanguinidade ou com se você é de família tal, família imperial, blá blá, não tem nada a ver. Intelecto-moral, quando as duas capacidades são elevadas e quando tivermos, a gente vê agora esparso, poucas pessoas que são evoluídas intelectual e moralmente, simultaneamente, né? Mas conforme o planeta for melhorando, a gente for melhorando, este número de pessoas aristocratas intelecto-morais vai aumentar, né? E isso é muito legal. Mas semelhante estado de coisas será possível com o egoísmo, o orgulho, a cupidez que reinam soberanos na terra? Responderemos terminantemente, sim, não só é possível, como se implantará, por ser inevitável. Já hoje a inteligência domina, é soberana, ninguém o pode contestar, ou é tão verdade isto, que já se vê o homem do povo chegar aos cargos de primeira ordem. Essa aristocracia não será mais justa, mais lógica, mais racional do que a da força bruta do nascimento ou do dinheiro? Porque então seria impossível que lhe se juntasse a moralidade. Porque dizem os pessimistas, o mal domina a terra. Quem ousará dizer que o bem nunca o sobrepujará? Os costumes e, por conseguinte, as instituições sociais não valem 100 vezes mais hoje do que na Idade Média. Cada século não se assinala por um progresso, porque então a humanidade pararia quando ainda tem tanto a fazer? Por instinto natural, os homens procuram o seu bem-estar. Se não o acharem completo no reino da inteligência, procurá-lo-ão algures, em algum lugar, e onde poderão encontrá-lo, se não no reino da moralidade. Para isso, torna-se preciso que a moralidade sobrepuje numericamente. Não há contestar que muitíssimo se tem que fazer, mas, ainda uma vez, fora tola pretensão dizer-se que a humanidade chegou ao apogeu,
quando é vista a avançar continuamente pela senda do progresso. Ou seja, vai acontecer a aristocracia intelecto-moral cada vez mais, mesmo com o orgulho e o egoísmo que ainda nos permeia, né? Isso é fato, mas vai acontecendo com uma pessoa aqui, uma pessoa ali, outra pessoa ali, e daqui a pouco serão a maioria, ou seremos a maioria assim, né? Que seja assim. Digamos, antes de tudo, que os bons na Terra não são absolutamente tão raros como se julga, os maus são numerosos, é infelizmente verdade, o que, porém, faz pareçam eles ainda mais numerosos é que têm mais audácia e sentem que essa audácia lhes é indispensável ao bom êxito. De tal modo, entretanto, compreendem a preponderância do bem, que, não podendo praticá-lo, com ele se mascaram. Os bons, ao contrário, não fazem alarde das suas boas qualidades, não se põem em evidência, donde o parecerem tão pouco numerosos. Pesquisai, no entanto, os atos íntimos praticados sem ostentação e, em todas as camadas sociais, deparareis com criaturas de natureza boa e leal em N com acento agudo mero bastante a vos tranquilizar o coração, de maneira a não desesperardes da humanidade. Depois, cumpre também dizê-lo, entre os maus, muitos há que apenas o são por arrastamento e que se tornariam bons, desde que submetidos a uma influência boa. Admitamos que, em 100 indivíduos, haja 25 bons e 75 maus. Destes últimos, 50 se contam que os são por fraqueza e que seriam bons, se observassem bons exemplos e, sobretudo, se tivessem sido bem encaminhados desde a infância. Dos 25 maus, nem todos serão incorrigíveis. No estado atual das coisas, os maus estão em maioria e ditam a lei aos bons. Suponhamos que uma circunstância qualquer opere a conversão de 50% deles. Os bons ficaram em maioria e a seu turno ditarão a lei. Dos 25 outros, francamente maus, muitos sofrerão a influência da que lhes, restando apenas alguns incorrigíveis sem preponderância. Eu acho lindo, porque Kardec era de um tempo que havia o positivismo. Então, era um momento muito especial da história onde as pessoas sempre viam as coisas positivas. Eram otimistas por natureza e Kardec, né, não poderia ser diferente disso, e ele traz aí essa constatação de que realmente, se a gente vê, né, porque o mal faz muito barulho, os maus fazem muito barulho, todos as reportagens que a gente assiste, a grande maioria é só de notícia ruim, é de gente que matou gente, é gente que passou para trás, é corrupção, etc, etc, mas você parou para pensar que estes são os que estão em evidência, mas o tanto de gente que no mesmo dia daquela notícia ajudou o outro, fez trabalho, construiu, né, deu um prato de comida, e quantas instituições, quantas pessoas não estão nesse momento trabalhando para o bem? Será que são menos do que os ruins que a gente acha nos noticiários? Evidentemente que não. É que o mal, infelizmente, ainda dá muito ibope, né, nas televisões. Falar coisas boas não dá ibope, mas falar coisas ruins dá ibope, faz a gente ficar nervoso e querer comprar e consumir mais coisas, né? Então, o sistema é construído dessa maneira, mas evidentemente tem muito mais pessoas do bem, né? Pessoas boas que não fazem propaganda do que estão fazendo, onde estão fazendo. Entende? A gente nunca vai ficar sabendo. É só a gente fazer um exercício de imaginar, conhecendo os poucos que a gente conhece, né, no nosso meio, as instituições, por exemplo, religiosas ou não, que estão ajudando milhares, milhões de pessoas neste momento. Aí o Kardec traz um exemplo. Tomemos um exemplo para ilustrar o que acabamos de dizer. Há povos no seio dos quais o assassínio e o roubo são a normalidade, constituindo exceção o bem. Nos povos mais adiantados e mais bem governados da Europa, o crime é a exceção, aquado pelas leis, ele nenhuma influência exerce sobre a sociedade. O que nesses povos ainda predomina são os vícios de caráter, o orgulho, o egoísmo, a cupidez com seus cortejos. Porque, progredindo esses povos, os vícios não se tornariam a esse C cedilha maiúsculo O, como são hoje os crimes, ao passo que os povos inferiores galgariam o nosso nível. Negar a possibilidade dessa marcha ascendente fora negar o progresso. Certamente, chegar a tal estado de coisas não pode ser obra de um dia, mas se há uma causa capaz de apressar-lhe o advento, essa causa é, sem nenhuma dúvida, o Espiritismo. Fator, por excelência, da fraternidade humana.
por mostrar que as provas da vida atual são a consequência lógica e racional dos atos praticados nas existências anteriores, por fazer de cada homem o artífice voluntário da sua própria felicidade. A vulgarização universal do espiritismo dará em resultado, necessariamente, uma elevação sensível do nível moral da atualidade. Apenas elaborados e coordenados, já os princípios gerais da nossa filosofia é um congregado, em imponente comunhão de ideias, milhões de adeptos espalhados por toda a Terra. Os progressos realizados pela sua influência, as transformações individuais e locais que eles têm provocado em menos de 15 anos, permitem apreciarmos as modificações imensas e radicais que operaram no futuro. Mas se, graças ao desenvolvimento e à aceitação geral dos ensinos dos espíritos, o nível moral da humanidade tende constantemente a elevar-se, singularmente se iludiria quem supusesse que a moralidade preponderará sobre a inteligência. O espiritismo, com efeito, não quer que o aceitem cegamente, reclama a discussão e a luz. Em vez da fé cega, que aniquila a liberdade de pensar, diz ele, fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da humanidade. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E, para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender o Evangelho segundo o Espiritismo. Com bom direito, pois, podemos considerar o Espiritismo como um dos mais fortes precursores da aristocracia do futuro, isto é, da aristocracia intelecto-moral. Tá vendo? Sempre positivista, né? Kardec vem nos dizer aí sobre o espiritismo, os espíritos nos trazem também, que não é a única coisa, né? Não é o único caminho, mas é um dos caminhos para que a gente tenha aí cada vez mais pessoas dessa aristocracia intelecto-moral, onde a inteligência e a moral caminham juntos. Pessoas que têm inteligência moral avançadas. Então, assim, é o melhor dos mundos. Essa é a nossa futura aristocracia, que já começa a acontecer entre nós, mas que vai cada vez mais ficando mais forte, mais presente em mais pessoas. E o Espiritismo vem para contribuir com isso. Porque quem estuda seriamente o Espiritismo, eu duvido que não vá se transformar e transformando assim a sociedade onde vive, né? Pela consciência que traz, esta fé raciocinada, né? A frase bonita que vem do Evangelho, né? Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. À medida que a gente compreende, fica mais fácil aí o nosso caminho para que a gente possa atingir a nossa aristocracia intelecto-moral, ou seja, a nossa evolução moral e de inteligência também. Lindo, né? No próximo episódio nós vamos falar sobre os desertores. Evidentemente está falando sobre o Espiritismo. Eu te espero como sempre, obrigado por seguir até aqui comigo. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!